A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a reforma tributária. Foram 371 votos favoráveis e 121 votos contrários. Nesse momento está acontecendo a votação dos destaques. Vamos ver quem está falando nesse momento. Então, é a deputada Bia Kicis, do PL. Vamos ver. De que eles têm o mesmo teto do auditor federal. O PL libera. Pois é, estamos acompanhando ao vivo, direto de Brasília, a votação dos destaques. Agora há pouco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizendo que faltavam apenas 3 destaques para a votação em segundo turno. A gente vai continuar acompanhando, mas é importante também entender um pouco mais os impactos da reforma tributária, né, principalmente sobre o agro. Por isso a gente vai conversar agora com o advogado tributarista, o Eduardo Diamantino, que está aqui conosco. É uma reforma que o Brasil espera já há muito tempo, né? Mas é importante saber se essa reforma realmente será favorável para a economia brasileira. E um especialista como o senhor pode nos dar essa resposta. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Olha, a reforma tributária tinha, teoricamente, o atrativo da simplificação do sistema tributário e do não aumento de carga tributária. Nós estamos chegando agora à aprovação no segundo turno, que, segundo informações, ocorre ainda essa noite, e com o mesmo número de tributos e com nada de simplificação. Pelo contrário, como o período de transição, de implantação da nova reforma é longo, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários por um longo período. Não bastasse tudo isso, no que diz respeito ao aumento de carga, hoje é provado, a CNA tem um estudo muito bem feito sobre isso, que haverá aumento de carga para o agronegócio. Pois é, fala-se de um IVA, né, de 27,5%, mas como muitos setores acabaram entrando aí, esse IVA pode aumentar para 30%. Eu vi agora há pouco um dos deputados, eu não me lembro o nome, Diamantino, falar que hoje já se paga cerca de 43% em vários produtos, né? O consumidor paga e, na verdade, esses 43 vão ser reduzidos para 27,5% ou no máximo 30%. Esse tipo de justificativa é realmente verídica? Olha, a coisa mais difícil como você não tem hoje no sistema a exata carga tributária, pelo cálculo de imposto por dentro, que cada um tem um peso, ninguém sabe exatamente a carga tributária. Mas hoje você pode considerar um PIS/COFINS médio aí na casa de 4% e o ICMS médio de 10%. A maioria dos produtos deve estar imposto sobre consumo entre 15% e 20%. Não acredito que mais do que isso. Perfeito. O que aconteceu foi que alguns setores são beneficiados. O agro tem a alíquota reduzida, o setor de serviços tem a alíquota um pouco menos reduzida. No Senado, eles colocaram inúmeros outros setores, o que foi retirado na Câmara agora. Na verdade, ninguém tem muita noção do texto. O texto não foi divulgado previamente, saiu um relatório ontem à noite, e a gente não tem muita certeza se é o que está sendo votado. Então, por exemplo, o regime específico de saneamento caiu, regime específico de transporte aéreo caiu. Então, alguns regimes foram retirados, o que deve manter essa alíquota, segundo cálculos, em torno de 27% a 28% com a retirada desse regime. Agora, voltando à questão do agro, que é o fator mais importante para a gente aqui, para o nosso público. O agro tem uma margem de isenção, né? Por exemplo, se o IVA for 27,5%, o agro tem um benefício de 60%. Agora, houve uma redução da questão da cesta básica. Se esperava uma cesta básica que contemplasse mais itens. Isso não vai acontecer. Eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos. A cesta básica, pelo que me consta, existiam 2 cestas básicas, o que seria uma confusão incrível. Uma cesta básica totalmente reduzida e uma cesta básica parcialmente reduzida. Agora ficou tudo definido em uma única cesta básica e a discussão do que é cesta básica vai para a lei complementar. Então, essa batalha é a próxima batalha de 2024. O que é importante colocar no caso do agro é que a alíquota reduzida não é favor, é característica da operação. Se nós formos comparar o agro brasileiro com o agro, por exemplo, europeu, lá existe subvenção. Além de subvenção, benefício fiscal.
E aqui nós não estamos lutando bravamente para conseguir alguma redução de alíquota. Isso é lamentável, essa interpretação. E qual que é a faixa hoje do agro de subvenção? Olha, hoje no Brasil, a subvenção acaba ficando basicamente pelo crédito rural, que tem alguma subvenção que é cada vez menor. Agora, na Europa, existe um estudo de 2017, 2018, que na França, por exemplo, para cada €1 gerado, 50% seriam vindo de subsídio fiscal, coisa que não existe no Brasil. Perfeito. Então, para a gente resumir, qual que é o seu grau de confiança de que esse texto, como você disse, ainda não foi divulgado completamente, como especialista, qual o seu grau de confiança em relação de que essa reforma será positiva para o Brasil? De 0 a 10, vai, para a gente ter uma ideia. Acho que é zero com viés de baixa. Eu entendo que a reforma tributária vai prejudicar inúmeros setores. Eu sou um crítico desde sempre da reforma tributária e da forma como foi conduzida a reforma tributária. A alteração em Constituição não se faz da noite para o dia, não se divulga texto de véspera e se empurra. Isso vai ser complicado para o Brasil. Nós temos a possibilidade de conviver agora o IPI com o imposto seletivo, um imposto seletivo que pode incidir sobre mineração, que vai subir ainda mais todo o encargo, imagina, mineração, adubo, tudo isso. Eu tenho certeza que a reforma tributária não vai ajudar muita coisa no Brasil. Perfeito. Conversamos, portanto, com o advogado tributarista, o Eduardo Diamantino. Certamente vamos voltar nesse tema em outras oportunidades. Obrigado, viu, Diamantino, pela sua análise aí. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Estou sempre às ordens. Obrigado. Obrigado.